A gente vai trabalhar, então, com o período medieval, e eu só queria pontuar com vocês uma coisa importante, tá? Aqui no livro aparece Rossi e Daniele e demais. A Europa medieval fala um pouquinho também sobre os árabes e o Império Bizantino. Os árabes, os árabes são, por óbvio, aqueles que os muçulmanos, né? Que acabam depois dominando todo o Mediterrâneo e vão dominar boa parte da Portugal, Espanha, o sul da Itália, e vão ser muito importantes na sua influência também alimentar e na sua história, na sua cultura. Então, eles também vão estar vinculados a isso. Mas, então, a gente tem os árabes, que são muito importantes nesse processo. A cultura árabe muçulmana é disso que a gente está aparecendo aqui, está apontando. E o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Aquele povo que a gente chama, já ouviram falar nos católicos, os ortodoxos? Esses são o lado do Império Bizantino que ficou por mais tempo, tá? Mas aqui, ó, eu vou falar especificamente hoje sobre a questão da Idade Média e de como essa alimentação vai acontecer nesse período, tá? Quais são os insumos, o que mais eles comem, como eles fazem os preparos e como é dividida a alimentação para esse povo. Primeira coisa, tá, gente? Marcar bem forte. A alimentação na Idade Média, ela era rústica e sem luxo. Ou seja, é um período em que as pessoas vivem sem aquela opulência que existia no Império Romano e que vai existir depois no Renascimento. Tá? As pessoas vivem com rusticidade nesse processo, tá? Isso é a primeira coisa para marcar para vocês. E onde é que vai existir luxo? Justamente nos mosteiros, ou seja, dentro dos locais em que a Igreja Católica, né, tinha essa preponderância. E essa cultura gastronômica vai ser nos passada e informada a gente basicamente pela Igreja Católica, por esses mosteiros. Rossi, eu falei segunda-feira, os padres eram basicamente os únicos que sabiam ler e escrever. Então, eles conseguiam deixar esse registro para nós. Os camponeses que estavam lá no campo não sabiam ler e escrever de forma geral. Não foge muito do que foi o Brasil há 100 anos atrás. Né? Quem vivia no campo não sabia ler e escrever. Se passava de forma oral essas informações. Tá? Então, marcar um pouquinho disso. Com o desenvolvimento das cidades no final da Idade Média e o comércio com o Oriente, aí sim vai nascer uma gastronomia refinada, que a gente vai falar na próxima aula, que é do período da Idade Moderna, onde vai surgir uma quantidade enorme de novos insumos a partir do conhecimento do Novo Mundo, da expansão marítima, mas também de uma cultura vinculada aos novos reis e aos novos estados que surgem no mundo, como Portugal, Espanha, França, Itália e assim por diante, tá? Então, a gente vai pensar em algo rústico e algo sem muito luxo. Onde vai ter luxo? Dentro das então, os primeiros séculos da chamada Idade Média, parecia que todo o requinte à mesa, lá dos romanos, se esqueceu. Então, a Idade Média vai ser considerado um período menos desenvolvido por muitas pessoas, justamente porque ele vai perder em qualidade de vida para as pessoas em relação ao período romano. Tá? Esse é uma das coisas muito importantes marcar. Então, o legado culinário daquele império foi sobreposto pelos gostos dos novos donos do poder. E os novos donos do poder são os povos bárbaros que vão ocupar Roma, né, e vão tomar conta disso.
tá? Então, a gente vem nesse processo de reconhecimento de que o período da Idade Média não há tanto luxo, boa noite, e nem tanta roupa quanto anteriormente. Na Europa medieval, característica importante e fundamental é que ela era agrária, tá? Então, Rossi, eles vão para o campo, vão viver no campo. É um momento de uma economia mais fechada, não se há muito comércio nesse processo, e estão isolados em feudos, tá? Então, eles estão ali fechados nesse feudo. Uma coisa interessante é que, apesar de ser fechado em feudos e agrário, o período da Idade Média ele vai ser de muita carestia, de muita fome, mas contraditório a isso, de uma diversidade muito grande. Como não existe em abundância, as pessoas comem aquilo que tem para comer. Então, comem raízes, frutos, folhas, vegetais, caça, pesca, coleta e assim por diante. Eles não têm em abundância, de forma geral, mas têm em diversidade, tá? É só pensar na gente hoje que nós talvez tenhamos menos diversidade, porque a gente come todos os dias arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Não é isso? É menos diversidade do que quem não tem o que comer, come o que vai sobrando. E aí vai comer frutos, folhas, legumes, e vai sendo um pouco diferente a alimentação. Tá? Os senhores feudais, que são a classe intermediária, e o clero, que estão no topo da pirâmide, tem um tipo de alimentação diferenciado dos servos que ficavam na base da pirâmide. Eu fiz aquele dia, eu vou só repetir, né? A gente tem uma pirâmidezinha, a gente vai dividir essa pirâmide em três, vamos chamar assim, né? Três ordens. Lá em cima, bem em cima, eu vou ter o clero, tá? Eu vou botar aqui com um Czinho, o clero, e vocês vão lembrar, clero quer dizer igreja. A igreja estava no topo, a igreja que mandava no período feudal, na Idade Média. No intermediário aqui, eu vou ter os nobres, que são os cavaleiros, né? São os que vivem guerreando, eu falei na última aula, né? São os que vão guerrear o tempo todo. E entre os aqui embaixo, no topo da pirâmide, eu vou ter os servos, ou os camponeses, tá? Então, eu tenho clero, nobres e servo ou camponeses. Os dois de cima aqui têm uma vida um pouco mais tranquila. Quem está aqui embaixo, na base da pirâmide, como somos nós hoje, na nossa pirâmide atual, tem uma vida um pouco mais dura e com menos diversidade e menos luxo, requinte e assim por diante. Tá? É importante marcar que esses sacerdotes que eu falei para vocês eram os únicos letrados, né? Então, eles nos passam boa parte dessa informação. Muitos nobres não sabiam ler e escrever. Inclusive, um grande imperador, que é o Carlos Magno, que vai ser coroado imperador pela igreja no ano de 800, ele era um cara analfabeto, porque o ato de escrever e de ler vai ficar muito mais restrito à igreja, porque o importante para os nobres era saber lutar, ser forte para poder guerrear. E o importante para os servos era produzir os alimentos que iam ser trocados com os nobres pela defesa que eles fariam dos servos. Então, é um processo bem estabelecido. Uns rezam, uns lutam e uns trabalham. Esse é o objetivo desse período. Tá? E a profusão de especiarias vindas do comércio com o Oriente e o início das boas regras lá no final da Idade Média, assim como o uso do garfo, impulsionaram depois o requinte na Europa. Isso é no final da Idade Média que vai se transitar para o período da Idade Moderna, tá? Só para marcar, para vocês entenderem aqui, ó, 470
e 6 depois de Cristo, né? Vai ser o fim do Império Romano no Ocidente, 76 aqui, né? Eles vão acabar aqui, inicia a Idade Média, e ela só vai acabar efetivamente no final. Oh, mas eu tô difícil de escrever hoje, hein? Tá aqui, ó. 436 até 1453. Quase 1000 anos foi o período da Idade Média, tá? Todo esse período aqui, ele vai ter muitas fases que se dividem. Então, ao final da Idade Média, a gente já começa um processo de mudanças bem significativas do que vamos falar agora, tá bom? Entre elas, o mais importante vai ser a consolidação de países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, que vão alterar esse processo. A função do clero. O que cabe ao clero, gente? Ó, isso aqui tem que entrar na cabeça de vocês. O clero é igual à igreja. Cabe à igreja, cabe ao clero a promoção da cultura, dizer o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Para marcar muito claro isso, o clero dizia, inclusive, as regras de como nós devíamos fazer sexo. Então, dizia o homem por cima e a mulher por baixo. Qualquer tipo diferente disso era pecado, Rossi. Se a mulher viesse por cima, era pecado. Sexo oral era pecado. E outros tantos. Então, ele dizia o que nós deveríamos, como nós deveríamos, né, fazer sexo. E também dizia o que deveríamos comer e como deveríamos comer. Então, o clero tem essa função de controlar a nossa cultura, tá? Que é fundamental. E por isso que os mosteiros, né, foram importantes para a preservação desse conhecimento clássico gastronômico, porque eles sabiam ler e escrever. Tá? Os padres e monges eram responsáveis por supervisionar o cultivo das hortas, dos pomares, da criação de animais, do refinamento de queijo e da produção de bebidas. Então, cabia ao clero cuidar da alimentação de alguma forma, Gabriele. Tá? Eles estavam cuidando de como se produzia. Então, eles ficavam registrando. Hoje a gente sabe como se planta, a hora certa de plantar, muito também pelo registro desses padres, né, do clero que dizia, olha, plantamos aqui, depois de 3 semanas germinou o grãozinho, depois de 4 semanas saiu a flor, e assim por diante. E isso serve como base até hoje. Tá? Então, eles tinham esse papel de controlar esse processo todo e ficavam registrando isso. Tá? Outra questão importante do clero eles ofereciam um meio de refeição e de hospedagem. Como assim, professor? As pessoas andavam de um lado ao outro e elas tinham que parar. E esses locais de hospedagem, os primeiros meios de hospedagem, quem vai fornecer são os monastérios, são as igrejas que fornecem para receber as pessoas. E a gente fala que uma pensão completa, né? Que é pouso e a alimentação. E aí, então, eles vão servir para as pessoas, né? Da cama com um banho, com os lençóis da época e o tipo de colchão da época feito de palha, mas também nos davam a comida. Então, eles eram responsáveis por espalhar essa cultura alimentar pelo período feudal, pelo mundo feudal, pela Idade Média. Tá? Então, é bem importante marcar isso. Até hoje, se vocês forem para a Europa, quem foi, eu não fui ainda, acho que a Gabriela disse que já foi, né? É muito comum o pessoal falar o convento de Nossa Senhora da Esperança, por exemplo. É um local que é um hotel, que recebe as pessoas, mas mantém o nome de convento. A instituição mais importante da Idade Média é a Igreja Católica. Tá? Ela é o centro, ela é aquele pilar que vai sustentar
né, todo o restante. Ou ela vai ser a amálgama que vai reunir as culturas diferentes, tem uma cultura que é igual, que é a cultura da Igreja Católica. E aí, isso também se espalha para a alimentação, tá? Não dá para esquecer isso. Então, ela vai ajudar a construir coisas que vocês vão ainda ver que nós fazemos hoje. Por exemplo, nos monastérios, né, foi o local em que eles preservaram essa cultura gastronômica medieval e foi registrada. E eles deixavam receituários, né, feito pelos frades, pelos cozinheiros, dizendo o que cozinhavam. Olha só o que eles cozinhavam, né? Além de fazão, a moda de Alcântara, daqui desossado na parte dianteira, recheado com foie gras e pedaços de fruta, mas é uma comida muito requintada e muito reconhecida na Europa, né? O foie gras é muito caro, assim, para comprar um negócio no Brasil é muito caro. Então, isso eles faziam, né? E o mais importante, são cozidas no vinho e altamente refinado. Quando eu falo em altamente refinado, eu falo dentro dos monastérios. Fora vai ser uma comida um pouco mais básica. E olha só, havia também nos monastérios e conventos da Europa variedades muito grandes de sopa. Então as sopas são muito marcadas, tá? É o prato mais comum de todas as classes sociais. E uma coisa muito importante, a Europa é muito fria num período do ano. Então a sopa ela é um revigorante. Ela é o que eu falei na aula passada do restaurant, né? Ela vai restaurar a ideia de restauração, ela dá uma força, ela dá um vigor muito forte. Então se comia muito sopas como forma também de revigorar e de esquentar a pessoa. Até hoje a gente faz isso no inverno, né? Aqui. E os religiosos preparavam essas sopas com toucinho, com peixe, com beterraba, com espinafre, com leite. Eu nunca comi sopa com leite, até fiquei curioso, né? Com amêndoas, com abóbora, favas secas, vinho e outro. Então, o que é a sopa, gente? É o restou de ontem, aquilo que sobrou, eu coloco ali dentro e fico fervendo para comer. E como algumas coisas são muito duras, ou tem o gosto não muito legal, quanto mais eu fervo, mais eu amoleço isso e fica mais digerível, fica mais fácil de comer, tá? Então isso marca muito bem. Então, sopa é uma marca desse período. Segunda coisa dos religiosos. Todo mundo que... O meu avô, ele tinha na geladeira, na verdade, na geladeira, do lado da geladeira, uma folhinha com o tempo, ele ia rasgando aquelas folhinhas. Não sei se vocês lembram que tinha isso. E ali dentro tinha o dia do ano, o santo do dia, uma piadinha, não sei o que mais. Blá, blá. E ali tinha o santo do dia e falava sobre jejum ou não jejum. Isso há 10, 20 anos atrás. Talvez até exista ainda isso hoje para comprar. Porque segue um calendário da Igreja Católica de origem medieval, né? E vocês vão perceber que o jejum ele é muito comum no calendário religioso, tá? São vários dias, são mais de 200 dias durante o ano se propõe jejum de algum tipo de coisa, especialmente do insumo mais caro, mais importante da Idade Média, que é a carne. Então a carne é muito difícil de ser comida. Então se promovia o jejum como uma ideia de cristã da carne de Cristo, mas também porque a igreja entrava em consonância com as dificuldades da época. Então, ela incentivava os mais pobres a fazer jejum e a desestimular eles a fazer greves, manifestações, né? Porque eles estavam comendo sem carne, não porque não tinha carne, porque a igreja dizia para comer. Entenderam? Então, eu consigo maquiar uma desigualdade social com a cultura religiosa, porque a riqueza, a Igreja Católica vende isso para a gente, que a riqueza carrega um tom de pecado, para dizer, conformem-se com a pobreza de vocês, os ricos também carregam um fardo ruim de talvez não ir para o reino dos céus, mas aqui na Terra eles estão com a barriga farta e com a vida melhor do que a nossa. Então é importante,
os religiosos, os monges também faziam jejum. Todo mundo fazia jejum. Mas quando não faziam jejum, eles comiam muito bem nos outros dias, especialmente em datas festivas e nos domingos. Então, e no ano novo, eles fartavam-se com quê? Pratos como arroz com leite, que eu adoro, né? Que enfim, um troço maravilhoso. Só que a minha companheira não gosta aqui, então eu não como muito, mas esses dias eu fiz aqui um arroz com leite com aquela gema de ovo por cima, assim, mas, né? Uma delícia de fazer. E também comiam esse arroz com leite e amêndoas, o famoso que eu dava para minha filha quando eu era pequenininha, né? O pão ralado com ovo batido. Faz uma, claro, fazia um pouco mais simples. A geminha mole, tu mistura ali o pão, né? Esfarelado e come, que é uma delícia de comer esse pão. E peixes frescos, queijos e pastéis regados com mel, né? Então, eles comiam muito bem. Então, tinha o jejum, mas eles outros dias comiam muito bem. O problema é a carne sempre. Vocês vão ver isso. A carne vai ser um problema sempre, tá? Então, os alimentos como carne são mais difíceis de comer, tá? Então, durante toda... A gente falou aquele dia ou falamos numa outra aula, da Sexta-feira Santa, que a gente não come carne. Na Idade Média, era a quaresma inteira sem comer carne. Então, eram 40 dias sem comer carne. Carne vermelha, né? Que a gente tá falando aqui. Então, se estimulou muito, durante esse período, o comer o peixe. Então, o peixe vai ser um dos insumos muito estimulados na Idade Média, que era livre para comer, porque tu tem que ir lá pescar. Não existia a ideia de criar peixe, né? Tu pescava o peixe e poderia comer. E isso fazia parte das normas da Igreja Católica. Tá? E quais eram os peixes mais apreciados? O salmão, a truta, o bacalhau, o esturjão e o arenque, que até hoje são peixes muito, muito caros. Eu adoro salmão, mas eu não como ele faz uns 3 anos. Porque tu vai no mercado, tá mais ou menos R$ 180 o quilo do salmão. Então, assim, ó, eles substituíam a carne por, além de peixe, também por queijo, por frutas secas e por ovos, né? Vocês pegaram agora, tá uma campanha de emagrecimento, o pessoal come ovo direto, porque é proteína, boa parte do ovo, então não engorda tanto. E eu me lembro, vocês vão lembrar, que são da minha idade, quase todas vocês, que há pouco tempo atrás o ovo era um vilão, né? O ovo era vilão, a gente tinha medo de comer ovo. E hoje o pessoal come ovo adoidado. E o ovo, para mim, é uma coisa que não existe cozinha sem ovo, né? Porque o ovo tu faz os bolos, tu faz as clarificações, tu faz, tu incorpora alguma coisa numa sopa, dá um pouco mais. Então, assim, não tem como trabalhar sem ovo. Mas por um bom tempo, né, a gente teve que o ovo era um vilão. Mas não é para comprar ovo, porque o ovo faz mal para a saúde. Come pouco ovo, guri. E hoje coma bastante ovo. Então, o ovo foi muito utilizado. E olha só, a gordura era substituída pelo óleo de oliva. Então, a gente tem esse óleo de oliva, o azeite de oliva que a gente chama, muito importante, tá? Então, esses padres, né, esses monges, esses monastérios, eles utilizavam muito bem essa gastronomia e eles sabiam substituir uma coisa por outra. Parece bobagem, mas se nós não comermos de forma equilibrada, passem o seguinte, assim, ó, fiquem 2 dias inteiros comendo só fruta. Podem comer um caminhão de fruta. Vai dar uma fome gigantesca, vão passar mal, porque falta gordura, porque falta um pouco de proteína, porque falta um pouco de carboidrato, entende? Porque a gente tem que ter equilíbrio nesse processo. E nesses alimentos que eles faziam, eles buscavam esse equilíbrio com esses outros insumos, tá? E uma outra questão bem importante é que as padarias públicas que tinham no Império Romano, elas vão desaparecendo. E aí, olha uma coisa importante, os senhores feudais, né, que eram os nobres, eles passaram a cobrar, eles tinham os fornos, né, e eles passam a cobrar dos seus vassalos, dos camponeses ali, para assar lá o pão, tinha que pagar um tributo.
Então, eles vão tirando um pouquinho mais de dinheiro e de riqueza desses mais pobres. Quer dizer, eles tinham, durante a Idade Média, tinham os moinhos para poder quebrar o trigo, né? Quebrar a cevada, quebrar, enfim, fazer a farinha. Quem tinha esses moinhos eram os senhores feudais. Então, eles cobravam uma parte do que se moía, ficava para eles. Uma parte da farinha que se usava para fazer o pão, ficava para eles, porque eles tinham os fornos. Eles também tinham as pontes que passavam nos rios, também cobravam pedágio disso. Então, cobrar pedágio do que se tinha não é uma coisa tão atual, uma coisa bem antiga que eles também faziam. Então, eles tiravam o couro dos mais pobres. Tá? Muito importante, os queijos. Eles, durante a Idade Média, esses padres, esses monges, essas freiras também, que não tinham o que fazer, rezavam, limpavam o lugar, plantavam, cozinhavam e comiam, certo? Não vou nem entrar nos detalhes que alguns tinham que fazer, mas não vou entrar nessa parte mais obscura da igreja, né? Que eles lá achavam algumas coisas entre eles mesmo para fazer, tá? Mas eles desenvolveram algumas coisas e entre eles eles foram aprimorando os queijos. Esses queijos que a gente come hoje, o camembert, bababá, etc e tal, queijo azul, né, o gorgonzola, são processos de aprimoramentos que foram se dando ao longo do tempo. Então, a gente vai ter uma diversidade muito grande de queijos, porque essas figuras, esses padres, esses monges, vão fazer isso. Outra coisa, eles também fabricavam os licores. Hoje não está muito mais em moda, mas eu me lembro que antigamente eu ia para fora visitar minhas tias antigas e sempre tinha um licor para te servir pós-almoço. Era um digestivo que se falava, né? Aquelas tacinhas pequenininhas, era um golezinho que se tomava. Muito comum de se fazer. E eles também faziam a cidra, né? Que a gente toma por muito tempo, a gente acaba estourando cidras como se fosse espumantes durante o final do ano, né? A mãe, vamos tomar espumante, não é cidra, mas enfim, tomamos muito, eles desenvolveram isso e, ai, eles nos fizeram um favor muito grande. Eu tenho que dizer que eu adoro os religiosos por isso. Eles aprimoraram a cerveja, Gabriel, tá? Que inicialmente ela era feita somente com o fermentar desses grãos, né, da cevada, e que depois vão sendo acrescentado lúpulo, que dá uma conservação por muito mais tempo e dá esse amargorzinho um pouco melhor. E o legal deles, que eu adoro, é que eles diziam: irmãos, tomem cerveja, mas não tomem água, porque a água é perigosa e a cerveja vai ajudar a purificar o corpo. Estou brincando com isso, mas porque a água eram águas contaminadas. Então as pessoas tinham muito a questão de, enfim, pegavam, como é que chama aquelas doenças que pega da água, o cólera e assim por diante, que muitos morriam. E o ato de fazer a fermentação da cerveja, ela matava esses, então ela deixava zerado. Então eu tomava isso e eu garantia que não morria. Era melhor tomar cerveja ou tomar vinho do que tomar água, né? Se eu fosse adolescente agora, eu daria um desdobro do meu pai. Pai, deixa eu tomar cerveja que é melhor que tomar água porque é mais saudável. Naquela época, eles faziam isso. E eles falavam que a cerveja era até milagrosa. Porque, claro, ela tinha inclusive um santo padroeiro, né? O Beneditino Arnold, que era o que defendia essa cerveja. Porque na elaboração dela, ela fazia esse processo de purificação. Então, a cerveja foi muito bem tratada pelos padres e pelos monges. Além da cerveja, né, que eu já falei que vai ser, não é assim, hoje a gente trabalha são 3 ingredientes básicos da cerveja pura: água, né, a cevada e o lúpulo. Essa é cerveja pura. Vou dar um exemplo aqui, sem fazer propaganda, mas dizendo, a Heineken é assim, qual outra? Tem algumas cervejas nossas aqui que estão assim hoje, mas grande parte da cerveja são assim,
como é que cereais não maltados, né? Quer dizer, é trigo, é milho, são outras coisas. A cerveja de verdade, que foi batizada, é o lúpulo, a água e a cevada. Essas três coisas. Fora disso, é um arremedo de cerveja, digamos assim. Então, assim, o que a gente toma hoje? Antártica, Polar, Boêmia, Devassa, tudo isso aí é tudo meia boca. Tem um monte de coisas misturadas junto. Tá? Não é a receita tradicional que o Guilherme IV lá configurou como a receita oficial de uma boa cerveja. Então, isso a gente tem que pensar. Além dessas bebidas que eu já falei, cidra, a cerveja e os licores, eles também vão aprimorar o vinho. Vinho, que é coisa boa, né? Vinho, para mim, é a melhor bebida que tem. Isso. Descobre o champanhe, que é uma espécie de vinho, né? É um vinho que sozinho se gabarifica, né? Ganha em função de ser uma uva que ela passa do ponto, e aí tem um fungo nela, ela passa do ponto, e esse fungo vai fazer com que ela vá açucarar um pouco mais e vai soltar dentro dela esses gasezinhos que a gente vai conhecer como aquilo que faz cosca do nariz, né? Que o pessoal fala, e que são as nossas espumantes, tá? Claro, a champanhe é clássica, como disse a Gabriele, que foi um monge que descobriu, mas a gente consegue fazer hoje outras espumantes utilizando aí um artifício que é o açucrinha. Tu bota um pouquinho de açúcar ali para fazer essa gasificação e dar o tom da espumante. Qual é a vantagem da champanhe? É que, teoricamente, é um lugar demarcado, uma região que produz um tipo de vinho que tem um fungo específico em que ele fica mais doce e aí libera sozinho esse açúcar sem precisar botar o açúcar. Nunca tomei, tá, gente? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Experimentar, tá? E também o vinho vai ser feito. E olha uma coisa, me ajudem aqui, ó. A minha infância me lembra isso. E pelo que eu vejo dos outros lugares também. Olha o que diz o texto. Quem desenvolve a viticultura, né, bastante são esses monges, esses padres. E ela cresce muito durante a Idade Média. Quase todos os terrenos rurais cultivavam vinha. Eu me lembro que todas as casas sempre tem um parreiral. Vocês não lembram disso? Sempre tem parreiras dentro. Claro que nem tem todos... até hoje. É isso. Nem todos produzem vinho. A gente perdeu a ideia de produção de vinho. Mas todas têm um parreiral. E aí tem muito da ideia dessa imigração alemã, especialmente italiana, que vem para cá, né? Que é europeia, que traz a ideia dessa uva. Claro, a uva no Brasil não é a mesma uva da Europa. Então, a gente que produz, na verdade, nem é da mesma espécie, por isso a gente não pode chamar de vinho essas uvas comuns. Quando tu faz uma uva como, me fugiu agora, Merlot, Cabernet, enfim, são uvas efetivamente, então a gente pode chamar de vinho. Agora, aquilo que a gente toma, que é o vinho de mesa, na verdade não é vinho, porque ele não é da mesma espécie de uva do Merlot, do Cabernet, é uma outra qualidade, entendem? Tem uma explicação técnica para isso. Por isso que a qualidade não é a mesma, o sabor não é o mesmo, a intensidade e assim por diante. Mas porque, claro, né, os imigrantes adaptaram as uvas que deram certo aqui no Brasil. Não, nada contra esse processo. Então, a gente ainda traz uma questão medieval que é isso. Quase todas as casas antigas das nonas, né, das vós, enfim, tem um parreiral, que é uma forma de cultivar uma das frutas importantes da época. E vocês vão ver o porquê dessas frutas, tá, agora. Outra coisa, tá? Olha aqui, ó. Por que a uva também é importante? Olha o que eles dizem aqui, ó. Defendia-se que na Idade Média uma curiosa teoria chamada a Grande Cadeia do Ser, uma espécie de pirâmide alimentar em que quanto mais próximo da Terra estivesse o produto,
mas ele era considerado inferior. No topo da pirâmide estavam os alimentos mais próximos do céu, por conseguinte, de Deus. Sob esse olhar, os vegetais eram desprezados e a fina flor dentre os ingredientes eram as aves e os alimentos mais próximos do firmamento. Pensando que a uva também dá no lugar mais alto, que os frutos são mais altos, os licores, isso é uma ideia de que são mais próximos de Deus. E o que está mais no chão é mais próximo do inferno, né? Ou menos próximo de Deus. Então se tinha a ideia de que a uva, né, e as frutas que eu faço os meus licores, como a maçã e assim por diante, são melhores do que os outros insumos. Baseado, eu não posso dizer aqui, mas minha mãe disse assim, ó, pegou um pauzinho e tirou do, né, essa informação, né, tirou do não sei da onde. Mas eles pensavam assim, baseado na igreja, próximo de Deus e próximo do inferno. Então, é bem interessante e parece bobagem, mas isso muda a forma de ver as coisas. Outro ponto, além das bebidas e dos peixes que eu já falei, os doces. Ah, que coisa boa! Isso aqui é minha lição. Aqui eu me perco, se eu pudesse, trocaria o salgado pelo doce sempre, tá? Porque eu adoro doce. E isso tem muito a ver com os conventos portugueses. E aqui, claro, ele vai puxar para os portugueses, porque é a origem que nos dá aqui. Utilizava-se muito doce e ganha-se muita fama esses doces, tá? E o que eles utilizavam? A clara de ovo, né, os ovos, né, como processo de clarificação do vinho ou para engomar as roupas, e as gemas para fazer a preparação de doces eram muito fortes já na Idade Média. E lá eles já levavam um açúcar, né, o açúcar produzido da cana-de-açúcar, que era uma especiaria que vinha ali do Oriente e vinha, atravessava o Mediterrâneo e chegava para eles. E além disso, também muito cravo, noz moscada e canela. Então, o ovo é uma figura fundamental na fabricação desses doces, além, né, do açúcar e das especiarias como cravo, noz moscada e canela. Olhem os doces que eles fazem. Escutem os nomes aqui, vocês vão ver que tem muitos que a gente faz até hoje, tá? Doces medievais, pão de ló, tá? Que até hoje é a base de fazer nossas tortas, não é isso? Estou falando bobagem aqui? Me ajudem aí. Andressa, tu que faz torta, não tu que faz torta? Ou doce, enfim, mas o pão de ló é uma das bases fundamentais desse processo. Fios de ovos, as marmeladas, né? Fio de ovos é algo difícil de fazer, né? Não é tão simples de fazer, tem que ter que é difícil, mas tem que ter uma mãozinha boa de fazer, mais leve ali. Até é fácil de fazer, mas é um processo mais engenhoso, digamos assim, de fazer. Os toucinhos do céu, que eu fui procurar, que na verdade é ovos, né? Gema de ovo com farinha e com coco ralado, enfim, tu bate ali e põe a assar. É quase uma espécie de o nosso pudim, só que no pudim não vai farinha. E aí eles usam a farinha e usam aí menos ovo, porque a farinha vai dar essa junção ali. Ovos moles, filhoses, que eu fui procurar, filhoses é tipo o nosso bolo frito com açúcar, bolo frito. É uma espécie de bolo frito, eles fazem um bolinho na mão e colocam para fritar, né, na banha, no óleo, e fazem isso. E os sequilhos, que vocês conhecem, como tantos outros. Então, eles são esses doces que vieram para o Brasil e são a base até hoje da nossa alimentação, da nossa culinária mais doce, né? As raivas, os tablefes também, que são outros tipos de doce, os marzipãs, doce de abóboras, as fidas, os suspiros, enfim, tudo isso vem para a gente. E é aí por isso que nós temos um gosto por coisas muito açucaradas, porque vem lá da Idade Média, dos portugueses, dos conventos portugueses até hoje. Dos portugueses chega para nós. Na carta de Pero Vaz de Caminha, eles contam que quando eles entram em contato com os indígenas, lá em 1500, quando eles chegam no Brasil, eles oferecem os pastéis de... tem o nome lá, pastel, não sei do que,
dão os pastéisinhos com recheio adocicado para os indígenas. Eles comem, não gostam, né? Não gostaram muito disso, né? Mas então, assim, os pastéis já vêm desde lá pelos portugueses e vêm para a gente. E eles também mostram uma galinha para os índios, eles fogem, né? Ficam louco de medo, que não conheciam galinha aqui nessa região. E os índios não tinham o paladar voltado para o doce. Então, assim, você não pode imaginar que qualquer pessoa goste de doce. A gente gosta de doce porque vocês, nós, pais e mães, damos para os filhos, né? Aquele monte de coisa doce, Nescau, a gente enche de açúcar na mamadeira, a gente dá chupeta com mel, a gente dá chocolate para criança com menos de 2 anos, que é um crime, tá? A gente sabe que faz isso e a gente acostuma a comer doce e depois fica brigando com eles. Por que gosta de tanto doce? Não come doce, tá gordinho. A culpa foi nossa. Então, a gente acostumou eles a comer. Os índios não comiam. Eles comiam algum tipo de mel, o doce que vem da fruta, né? Mas não esse doce que a gente faz. Então, a gente tem essa ideia dos doces serem importantes para a alimentação, tá? Então, eu falei aqui de novo, ó, doces com o ovo como uma figura muito importante, tá? Vou entrar, já estou acabando, tá? A gente fique tranquilo, estou acabando aqui, tá? Como é que era a vida cotidiana do camponês, do pobre, do que nós seríamos lá? Se vocês estivessem no período medieval e nós estaríamos aqui dentro, tá? Então, vai ser assim, ó, uma cozinha rudimentar para começar. Normalmente, eles usavam trempes para apoiar os caldeirões, que eu falei ali, e cozinhavam, na maioria das vezes, legumes, cereais, que viravam sopas, ensopados ou papas. O que era a base da alimentação camponesa? Sopas, ensopados, e o mais comum eram papas. Então, tu botava ali dentro o que a gente costuma chamar de aveia hoje, né? Que a gente fala da aveia ali, ficava mexendo, só que eles comiam, de preferência, mais salgado, porque o doce também não era comida para pobre, tu conseguia botar algum tipo de fruta para adocicar, ou de mel, quando coletava fora, mas comprar açúcar era muito caro, então eles faziam dessa forma, e isso é a base da comida camponesa, tá? Sopas, ensopados ou papas. Vocês viram ali que eles não têm muita, não falam em carne. E comiam essas leguminosas. Então, normalmente o boi, ele era utilizado, ou o cavalo, como o animal de força, de tração. E aí tu vai ver que eles vão comer muito mais o porco, o frango, né? Usavam outras coisas. Mas mesmo assim, o frango se engorda como? Tu engorda ele. Por que desse aguçamento? E por que os italianos e alemães comem tanto porco, por exemplo? E não comem tanto o gado? Porque é mais caro, porque é atração e porque esse costume de comer a carne de porco, porque o porco ele não serve para nada. Ele não dá lã, ele não serve para atração, ele como se fosse feito para comer, né? E o porco tem uma coisa importante, Helenita, que tu falou agora, que é a banha. Porque tem duas funções a banha. O cozinhar, eles cozinhavam muito durante a Idade Média com banha, então eles usavam bastante a banha porque é mais fácil de tirar, mas também utilizavam a banha para guardar os alimentos e conservar os alimentos. E olha só, falei já disso um pouco, né, da base vai ser essa questão das sopas, né, que eles faziam, desse ensopado, dessas papas do pobre. O pão vai ser o alimento básico de toda a sociedade. A Igreja Católica tem o pão como, né, o corpo de Cristo, então vai ser sempre fundamental. E aí é importante, Gabriele, eu faço pão com grãos, então sempre a prioridade vai ser os grãos, por isso que eles vão optar por plantar grãos. Só tem uma diferença, o pão é base de todas as classes sociais. No entanto, a farinha de trigo era usado pelos nobres. E os pobres, né, os camponeses, usavam as cevadas, aveia, centeio e a espelta, que é uma espécie de trigo de segunda linha ali que eles chamam. Então, eles utilizavam bastante o pão, mas com outros tipos de... não era com trigo, tá? Era com outros tipos de grãos. E eles também usavam farinha, às vezes, de leguminosas. Então, assim, eles faziam pão com outras coisas, o que desse para fazer
e montar, eles faziam os seus pães. E uma coisa que tem que lembrar é que não era comum utilizar o fermento para fazer o pão. Então, o pão era um tijolo. E aí, por isso, era importante, e a gente tem até hoje, o costume de molhar o pão na sopa, não tem isso? A gente vai lá e molha o pãozinho e come, é uma delícia. Só que eles molhavam, Lenita, não só por gosto, para poder comer o pão, tu tinha que molhar em alguma coisa. Então, eles molhavam na sopa, às vezes na água, e era muito comum no vinho. Lembra que os romanos faziam isso? De manhã cedo, molhava no vinho o pão e comia esse pão. Então, era um caldo que se come pão, que eles chamavam esse ensopado, né? Eles molhavam ali dentro. Então, o que eles comiam normalmente? Eles faziam esse ensopado de alguma coisa, algum cereal, algum legume, o que tivesse na frente, botavam ali dentro e ficavam fervendo e molhavam o pão para comer. Não era muito comum utilizarem a carne. Eles comiam eventualmente essas carnes, que eram carne de quê? De porco, tá? Grande parte disso. Porque a ovelha aqui, ó, e a cabra, eles utilizavam muito mais para o leite, para a fabricação de queijo, né? Tiravam esse leite, para a obtenção de lã, que eles tiravam, porque esses animais só eram abatidos para o consumo de carne quando suas possibilidades de reprodução ou de produção de alguma coisa eram esgotadas. Então, assim, eu só matava uma ovelha, uma cabra ou uma vaca lá quando estava morrendo, estava muito velho, entenderam? Ou quando não produz mais lã. Então, eles acabavam comendo outro tipo de coisa. E também criavam galinhas e gansos, eventualmente, para comer. Ó, então, assim, ó, camponês, tinha carne de montão? Não. Comia muita carne? Não. Faltava proteína, certo? Então, nesse sentido, fazia uma falta. Agora, entre os nobres, olha aqui, vou entrar no que tu disse, Gabriela, tá? Os nobres, para começar, são os senhores feudais, que trabalhavam com muito luxo e com muita fartura. Esses sim tinham um pouco de luxo e fartura, tá? A cozinha dos ricos e dos pobres se assemelhavam no sentido de cozinha. A diferença são os ingredientes da época e especialmente um ingrediente pontual, a carne. Nobre tinha carne o tempo todo. Vocês vão lembrar que dentro do... Eu sempre vou lembrar disso, o Robin Hood. Ele vai ser preso porque ele caçou dentro da floresta dos nobres. Porque era proibido a caça para camponeses. Caça era só para nobres. Porque a carne de caça era muito valiosa. Porque a carne era muito valiosa. Entende, Gabriela? Mesmo os nobres não comiam comumente a carne de gado. Eles caçavam os cervos, né, os veados, caçavam os porcos do mato, os javalis, enfim, qualquer tipo de coisa que se mexesse seria caçada e seria consumida como um exemplo de ganhar força, de ganhar habilidade, por dois motivos. O nobre é o cavaleiro, lembram disso? O cavaleiro tem que saber lutar, tem que saber caçar, tem que saber atirar de arco e flecha. Então, o ato de caçar é cavalgar e buscar sua presa, mostrar sua raiva, sua força. Então, ele vai treinar a parte de ser um bom lutador. E a segunda coisa importante, eles achavam e diziam que a carne dá força, dá vitalidade, dá muita raiva para as pessoas. Então, inclusive, existiam dietas da época que diziam assim, ó, se tu quer evitar que a pessoa tenha desejos sexuais ou tenha muita força física, tu tira a carne dela. Se tu quer que alguém tenha força física, tu coloca a carne como produto básico. Então, os nobres, como eram guerreiros, cavaleiros, tinham que comer carne. Então, a base principal deles vai ser a carne. Então, aquele que a gente vai ver os caras se fartando com pedaços gigantescos de carne, lá o Asterix, Obelix, é dessa ideia de que eles têm que comer carne para serem grandes e fortes guerreiros. E os nobres vão ter esse privilégio de comer muita carne. Como é que essa carne chegava em abundância?
justamente pela caça. Eles caçavam javalis, pavões, perdizes, codornas, pombos, pato selvagem, enfim, qualquer coisa. Isso pode ser nojento, mas muitos da Idade Média comeram rato. Matavam rato e comiam ratos. Obviamente que não os nobres, né? Mas os mais pobres comiam porque era uma forma de conseguir proteína suficiente para suportar o frio, o inverno e assim por diante. E por isso esses caras proibiam, né, os camponeses de caçar nos bosques deles. Uma outra coisa importante, tá? É, esses nobres também colocavam a carne ali dentro para ferver, ferver, ferver e poder comer depois, tá? Então, uma das formas dele também de conservar a carne é deixar ele fervendo. Fica fervendo, tu faz uma sopa constante que não acaba nunca. Tu vai só colocando mais água, mais coisas, vai fervendo, vai inserindo novas coisas para poder dar conta disso, tá? E o fogo, ele mantinha-se sempre aceso. Tá? Isso é uma coisa importante, por duas questões. Para aquecer a casa e porque não tinha como, não era fácil acender fogo, não tinha fósforo. Tinha que fazer um trabalho gigantesco. Então, eles mantinham o fogo o tempo inteiro aceso. Quem conseguia fazer isso melhor, normalmente eram os nobres. E nos nobres, né, as cozinhas gigantescas, elas tinham lá os fogões, né, tinham uns 2 por 2 metros, ficavam no meio de uma sala gigantesca, entre os mobiliários para ser construído. E aí eu me lembro da minha tia, minha avó do interior, aqueles fogões a lenha gigantesco ao comprido, assim, sabe, com uma chapa de ferro gigante, tu botava lenha de metro, assim, sabe? Não era, e ficava ali o tempo todo eles fazendo alguma coisa. Sempre que fazia, secava a roupa, esquentava a água do mate, fazia a lentilha, fazia o feijão, fazia uma carne de panela que ficava o dia inteiro cozindo. Então, esses hábitos, de alguma forma, chegaram até a gente, tá? Mas, enfim, sempre que fala da elite medieval, ela vai comer carne. Então, ciente disso, né? Carne é importante. E uma outra coisa que eu vou falar aqui é o final da Idade Média, século XII, XIII em diante, quando começam as grandes cruzadas e o contato com o Oriente Maior, a gente vai ter a figura do cozinheiro profissional especializado vai existir, porque esses nobres, eles têm pessoas que cozinham para eles. Então, tem um cara que vai cozinhar, tem uma mulher que vai cozinhar, na verdade, tem homens que vão cozinhar, que vão preparar a comida dessas pessoas mais abastadas. E ali já tinham utensílios importantes como caçarolas, frigideiras, grelhas, né, para fritar peixes, carnes e outras coisas. E uma coisa que marca a Idade Média para todo mundo, mas especialmente para a elite, é a abundância de pratos que eles têm na mesa. Então, aquelas mesas, aqueles banquetes cheios de comida, porque isso é ostentação. Quanto mais estiver na mesa, mais se demonstra ostentação. E uma coisa é com ingredientes caros e raros que eles passam a empregar. Só tem uma coisa importante, tá? Eu preciso que vocês lembrem disso. Eles têm quantidade de ingredientes, né, de temperos, só que esses temperos, vamos aqui, ó, vêm da Índia e eles são muito sobrepostos. Então, eles não têm uma preocupação com o equilíbrio final da comida. Então, uma comida que fica muito forte. Se vocês fossem comer hoje uma comida medieval, vocês não gostariam, porque está em excesso de tempero, tem excesso de noz moscada, excesso de cravo, excesso de canela, excesso de pimenta, excesso de hortelã. Hortelã é usada a um monte. Por quê? Porque esses insumos também ajudavam a mascarar o gosto ruim das comidas que ficavam, porque muitas comidas apodreciam, não tinha geladeira. Então, uma forma de tu mascarar o gosto ruim também era utilizando em excesso esses condimentos. Então, uma coisa que a gente vai ver no próximo período histórico, que é o período do Renascimento,
há um cuidado com a comida, há um valor do insumo em si, e não há uma tentativa de exagerar nos temperos. Na Idade Média, é um exagero de temperos, é um exagero de comidas. E no período do Renascimento, eu vou ter a ideia de refinamento à mesa, quer dizer, às vezes, menos é mais. Menos tempero é mais valor do produto. Menos comida, mas mais elaborada, é melhor do que uma quantidade enorme de comidas como tinha na Idade Média. Tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas que marcam bastante esse período. E uma outra coisa importante, nesse momento, eles preparavam muitos molhos, e eles privilegiavam sempre os molhos ácidos. Normalmente usavam muito vinagre. Tem uma piada que falava assim, pô, quem tem sal e vinagre tem tudo, não precisa de outras coisas. É como a ideia de que o vinagre vai ser a base da alimentação, porque o vinagre também consegue esconder e mascarar muito alimentos muito fortes. E esse uso de especiarias em exagero vai vir a marcar, né, a alimentação medieval. E uma outra coisa importante, eles também passam a utilizar molhos vindo de vinhos. O doce vinha do açúcar extraído da cana-de-açúcar, tá? E eles vão chamar que essa especiaria, porque para eles o açúcar não é um condimento que é comum, é uma especiaria, aquilo que tu usa um pouquinho. E isso vai ser considerado o creme de la creme, né? O topo do topo, é a coisa mais importante. O açúcar é algo disputadíssimo naquele período medieval, tá? Eu não vou continuar trabalhando com os outros aspectos, vocês têm aí mais algumas questões, mas só para marcar, né, que esses senhores feudais faziam grandes banquetes. Era muito comum essa ideia de tu mostrar luxo, tu mostrar poder através da alimentação. E porque os banquetes, assim como hoje, são formas de fazer e estabelecer laços de amizade, laços de união, laços de confraternização. Já disse 1000 vezes isso. A gente casa, faz comida. A gente se separa, vai beber a separação. A gente morre, bebe o morto. A gente quer fazer as pazes com alguém, faz um jantar. Então, tudo isso envolve bastante esse período feudal desse momento. Tá? O que eu queria marcar com vocês são 3 ideias, não esquecerem. A diferença entre ricos e pobres. Os nobres comem basicamente carne e outros insumos em volta disso, mas valorizam muito a carne, o que os camponeses não comem. Segunda coisa, o pão continua sendo o alimento básico, só que dos nobres o pão feito do trigo, né, que é o cereal mais refinado, mais importante. Até hoje a gente faz pão basicamente com trigo. Os outros comem pão feito com outros cereais, cevada e assim por diante. E essa ideia de que a comida, a alimentação, né, ela está baseada numa sopa, né, o tempo todo, para poder degustar e comer com outros produtos, sempre cheio de muito tempero. O tempero é carregado, sobreposto, se mistura muito tempero para maquiar esse gosto, tá? Eu sei que sempre é difícil, porque eu falo muito em 1h30 com vocês aqui, mas eu tento ser o mais didático possível, o mais sucinto, mas eu sou apaixonado por isso e também porque é um tema muito complexo. Tá? Tentem ler o texto